Boa noite mais uma vez à igreja, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, estamos em plena campanha, como os irmãos sabem, de missões mundiais. E a mensagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite visa tentar responder a questão por que nós, como igreja, devemos nos comprometer com missões. Como igreja local, qual a razão de participarmos dessa obra? Falamos tanto em missões mundiais, e é normal muitos se questionarem. Muitos dizem, mas por que nós temos que nos preocuparmos com questões tão distantes, se nós temos tantas carências aqui ao nosso redor? Por que nós estamos preocupados com povos que estão, talvez, na Coreia do Norte, na Índia, em países que nós nunca nem ouvimos falar, quando se descermos aqui 2 ou 3 quarteirões, encontraremos pessoas sedentas de esperança do Evangelho? Talvez você fale, engraçado, minha igreja investe tanto em anunciar o Evangelho em tantos lugares, mas não tem um trabalho aqui no meu bairro. Queria tanto um trabalho aqui próximo, existe tanta carência aqui do lado de casa, tantas pessoas vivendo sedentas da palavra, perdidas sem salvação, como no hino de letra profunda que o irmão Eric cantou esta noite, tantos morrendo sem salvação. Por que um compromisso com missões mundiais? São perguntas interessantes e são questionamentos válidos. Nós temos que realmente refletir sobre isso. Por quê? Podemos pensar, da mesma forma que nós nos organizamos e contribuímos, e investimos e tentamos levar o Evangelho para a nossa cidade, cada cidade que cuide de si. Cada país com o seu problema, cada um no seu quadrado. Nós cuidamos do nosso, os chineses cuidam do deles, os árabes do deles, os norte-americanos do dele, e cada um cuida da expansão do Evangelho aonde a igreja está inserida. Então, como igreja local, nós temos inúmeras necessidades. E por que os nossos dízimos, ou parte deles e parte da nossa oferta, enviamos? Porque irmãos são enviados para lá? Porque oramos por isso? Qual a necessidade de nos preocuparmos como igreja local com uma obra missionária mundial? Por que uma campanha dessa? Com a reflexão de hoje eu gostaria de tentar, juntamente com os irmãos, pensar sobre isso, refletir sobre isso, sem o achismo do irmão Sérgio, sem o seu achismo, mas o que a palavra de Deus nos orienta, nos ensina a respeito disso. E a resposta não é tão simples, porque você poderia dizer, temos que fazer missões, porque missões está no coração de Deus. Quem já ouviu essa frase aqui? Muita gente. Mas ela não responde, porque daí você, se for mais sabichão, mais curioso, vai perguntar, mas por que missões está no coração de Deus? Aí a gente volta para o mesmo lugar. Temos que fazer missões, porque missões está no coração de Deus. E por que missões está no coração de Deus? Aí você pode pensar assim, porque missões é a prioridade número 1 da igreja. E durante muito tempo eu pensei que missões fosse a prioridade número 1 da igreja. Mas missões não é a prioridade número 1 da igreja. Porque a prioridade número 1 da igreja é o culto a Deus, é a adoração. E através da compreensão do culto a Deus, da verdadeira adoração, que nós vamos compreender o sentido de fazer missões. Missões não têm um fim nela mesmo. As missões, elas começam e elas terminam no culto a Deus.
O culto é a finalidade maior de fazermos missões. A adoração a Deus é a finalidade maior de fazer missões. Aí você fala, mas por que o culto a Deus teria essa prioridade? Porque a nossa razão, às vezes os filósofos perguntam, de onde eu vim? Para onde eu vou? Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu existo? Todas essas questões existenciais, a Bíblia já respondeu. Nós não temos que ter dúvidas a respeito disso. Você e eu fomos criados para glorificar a Deus. Nós existimos para glorificar a Deus e nos regozijarmos no Senhor para sempre. Missões um dia vai acabar, porque o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Mas o culto vai prosseguir. A adoração ao Cordeiro de Deus vai prosseguir. O louvor eterno àquele que é criador de todas as coisas vai continuar. Por isso que missões não é a prioridade número 1. Porque ela tem um prazo de validade. Não precisaremos fazer isso eternamente, mas o culto ao Senhor sim. Cultuaremos ao Senhor eternamente. Diante dele estarão todos os remidos, todos os eleitos do Senhor, e o adorarão eternamente. Então o culto ao Senhor, a adoração ao Senhor é a atividade principal. Mas a gente precisa de missões para isso. Missões existe em função do culto. Ela existe para o culto. Ela é o princípio disso, e a finalidade disso é o culto. Nós não fazemos missões para resolver problemas sociais. Nós não fazemos missões para melhorar as condições de vida das pessoas apenas. Nós fazemos missões para que toda a terra seja cheia da glória de Deus. Para que pessoas em todas as partes do mundo reverenciem e glorifiquem ao Deus Criador. Por isso que missões é a nossa razão de existir, por isso que o culto é a nossa razão de existir, a glória do Senhor. Nós existimos para isso. Se você tem dúvidas existenciais, então entenda nesta noite que você tem uma finalidade nesta vida: glorificar a Deus. E todas as coisas que foram criadas com um propósito, de glorificar a Deus. E talvez você esteja pensando assim, puxa vida, mas esse Deus que você está pregando aí é um Deus um tanto quanto vaidoso, né? É um Deus um tanto quanto, talvez narcisista. Um sujeito que cria uma humanidade toda, cria um mundo inteiro, para que todos fiquem adorando e glorificando a Ele, é isso? É isso. Mas não porque Ele é vaidoso ou narcisista, mas porque não existe nada mais perfeito e digno de ser louvado e adorado do que o Senhor. Se você pensa em justiça, Ele é a perfeição da justiça. Se você consegue olhar para uma obra de arte e achar beleza nela, o Senhor é o sumo da beleza, da perfeição. O Senhor é o sumo, é a perfeição de tudo que nós compreendemos, é o absoluto que nós compreendemos como justiça, como amor, como bondade, como perfeição, porque Ele é o Criador. Ele é a autoridade sobre tudo e sobre todos. Ele criou a mim e você, Ele criou toda a terra, todo o universo. Ele é soberano, Ele é perfeito, Ele é reto, Ele é justo, Ele é puro, Ele é santo, Ele é bom. Então, se tem alguma coisa nesse mundo que você quer gastar o teu tempo contemplando, a tua energia, o teu dinheiro, nada pode se comparar ao Senhor. Por isso, quando você pensa em colocar algo acima dele, na verdade, quando fazemos assim, quando agimos assim, estamos usurpando o lugar que é devido a Ele, a honra que é devida a Ele, a glória que é devida a Ele, o louvor que é devido à majestade que é o Senhor. Sempre que colocamos nós mesmos em primeiro lugar, sempre que colocamos alguma coisa, a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos, os nossos bens, os nossos cônjuges,
o nosso trabalho, qualquer coisa, acima do Senhor, estamos usurpando o lugar que é devido a Ele. Por isso que adorar o Senhor é a finalidade desse povo redimido. E o culto é algo central. E quando eu falo culto, irmãos, não pense que se resume a reuniões da igreja. Quando eu falo culto, é uma vida de louvor e adoração, de pessoas rendidas, prostradas e que têm a sua vida orientada para Deus em primeiro lugar, para viver para a sua glória, para viver de forma piedosa, para viver colocando Deus no lugar devido a Ele, dando a devida honra e a devida glória ao Senhor. Esse é o culto que também nós, reunidos como corpo, como igreja, também neste prédio fazemos e que na eternidade vamos prosseguir fazendo. Mas essa é a ideia. Quando a gente olha lá para Apocalipse 7, verso 9, a gente vê uma multidão de pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações, louvando e glorificando o Cordeiro, reconhecendo que Ele é o Cordeiro de Deus. Quando olhamos Filipenses 2, capítulo 9 a 11, que fala do servo obediente até a morte, fala que por conta dessa obediência, o nome de Jesus foi glorificado de tal maneira, tem tamanha autoridade, que diante desse nome, glorioso, grandioso, bendito, todo joelho se dobrará, toda língua glorificará, e reconhecerá que Ele é o Senhor. Então o culto, o louvor, esse reconhecimento é o que nos leva a fazer missões, é o que nos leva a olhar além dos nossos limites territoriais, é o que nos leva a olhar além das nossas fronteiras, além das nossas barreiras linguísticas, além da nossa cultura, além do nosso povo, além da nossa etnia. Nós olhamos por quê? Porque diante do trono do Cordeiro estarão povos de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as nações. Por isso que Jesus nos deixa o mandamento. Abra sua Bíblia comigo num texto muito conhecido em Mateus 28, verso 18. Por favor. Mateus 28, verso 18. Texto absolutamente conhecido. Diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse é o último mandamento de Jesus, que Mateus registra. Só isso já nos bastaria para ver a importância de levarmos o Evangelho até os confins da terra. Simplesmente porque é um mandamento de Jesus. E Ele nos manda fazer discípulos num nome glorioso, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os, e aqui é um mandamento difícil de cumprir. Porque Jesus não nos manda ensiná-los os mandamentos, mas ensiná-los a obedecer os mandamentos. Se fosse só ensinar os mandamentos, seria fácil. Você vai lá e explica tudo, esses são os mandamentos. Beleza. Mas Jesus nos comissiona uma tarefa um pouco mais difícil. E aqui vem a importância do ensino da igreja. Nós fomos chamados a ir, mas também fomos chamados a ensinar. E não ensinar os mandamentos, mas ensinar a obediência aos mandamentos, o que é muito mais difícil. Você pode ensinar um papagaio a cantar o hino do Corinthians, mas você não vai ensinar o papagaio a ser torcedor fanático do Corinthians. Você pode ensinar o mandamento, até os mandamentos você pode ensinar para um papagaio. Talvez, se ele for papagaio bom, ele vai até repetir.
mas ele não vai ter compreensão e não vai praticar e não vai obedecer. A marca de um discípulo do Senhor Jesus, do verdadeiro discipulado, é a obediência. Então eu e você como igreja somos chamados a ir, a fazer discípulo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não apenas ensinar esses mandamentos aos discípulos, que aí a nossa tarefa seria simples, mas ensinar essas pessoas a obedecer a esses mandamentos. E assim, Jesus nos manda que nos espalhemos por toda a terra, que nos dispersemos por toda a terra, que multipliquemos por toda a terra. E isso nós temos tanta resistência a fazer, os muçulmanos fazem com tanta propriedade. A gente fala, puxa, esse povo vive em guerra, eles querem uma nação só islâmica, por que eles não vivem lá onde eles estão? Por que eles querem ir para a Alemanha? Por que eles querem ir para a França? Por que eles querem ir para a Bélgica? Por que eles querem vir para o Brasil? Por que eles não ficam lá? Porque eles querem que a fé que eles têm, a crença que eles têm, se espalhe por toda a terra. Eles querem fazer discípulos em todas as nações. Eles querem ver eu e você curvados várias vezes ao dia a Alá, assim como eles têm feito em vários lugares do mundo. E nós recebemos a grande comissão, o grande mandamento da boca de Cristo, e muitas vezes perguntamos, mas por que fazemos missões em outro lugar? Temos tantas carências aqui ao lado. Mas como eu disse para vocês, meus irmãos, Deus tem um propósito para a criação, que é a sua própria glória. A glória de Deus está acima da minha e da sua vontade. Quando as pessoas olham para a cruz, e se eu perguntar para a maioria de vocês o que Cristo fez na cruz, creio que a maioria aqui vai responder, Cristo morreu pelos meus pecados. Isso está certo? Está meio certo. Que Cristo não apenas morreu pelo meu e seu pecado. Cristo na cruz, Ele cumpriu a lei, e como homem perfeito, Ele se entregou a si mesmo, como uma oferta agradável a Deus. Então, antes de morrer por mim ou por você, Cristo foi o homem perfeito que cumpriu aquilo que Adão não conseguiu cumprir. Ele entregou uma oferta, um holocausto, um sacrifício vivo, santo, de um homem que caminhou durante 33 anos sem pecado, e viveu apenas para a glória do Senhor, e voluntariamente se entregou a Deus, tanto que ele disse, a minha vida ninguém me tira, eu mesmo a dou. E ele, quando ele morre, entrega a sua vida na cruz, em primeiro lugar, ele faz isso como oferta ao Pai. Ele faz isso como oferta de aroma agradável ao Senhor, como um ato de adoração, de glória ao Deus de toda a terra. E também paga o preço pelo meu e pelo teu pecado. Por isso que Cristo não apenas, como a gente compartilhava na EBD de Cabralha semana passada, Cristo não apenas morreu por você, Cristo viveu por você. Ele viveu 33 anos nessa terra sem pecar, para que o sacrifício dele na cruz fosse absolutamente perfeito, agradável e aceitável ao Senhor. Cristo viveu e morreu por nós. Cristo ressuscitou por nós. E acima de tudo, Ele cumpriu na carne as exigências da lei e se entregou como oferta agradável a Deus, para a glória dele. O culto, o louvor e a glória ao Senhor são centrais. Nós não podemos transformar o culto em algo voltado para o homem, em algo que seja antropocêntrico, que tenha o homem como centro. O culto, a nossa adoração, a nossa vida é cristocêntrica, tem Cristo como centro, e na pessoa dele nós exaltamos a Deus, nós glorificamos ao Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis e deixa ela aberta lá, nós vamos perceber um pouco sobre o culto, passando por alguns textos rapidamente, porque em um texto para responder essa pergunta fica difícil. Invariavelmente temos que passar por alguns textos e eu escolhi apenas alguns, porque senão teríamos textos pela Bíblia toda. Gênesis, capítulo 1, verso 28.
E deixe sua Bíblia aberta em Gênesis, nós vamos folhear um pouco as páginas seguintes. Gênesis capítulo 1, verso 28. Aqui é o texto que fala sobre a criação do mundo e de tudo que nele há. E o Senhor diz assim: depois da criação do homem, vou ler o 27 antes, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Aqui, irmãos, no capítulo 1, verso 28, Deus, após criar o homem, Ele dá um mandamento, Ele dá uma ordem. Ele fala assim: eu os abençoo, vocês sejam férteis, que vocês se multipliquem, e que vocês encham a terra. Encham a terra. Se fosse o Éden aqui em Bauru, ele ia falar: olha, encham toda a terra. Não se limitem a Bauru. Encham toda a terra que eu criei com perfeição, e tudo que eu fiz é bom. E mais, dominem sobre os peixes, sobre tudo, subjuguem a terra. É como se ele dissesse: pisem a terra, andem sobre ela. É essa a ideia que o original do hebraico traz. A ideia de pisar, de trilhar sobre a terra, de dominar sobre a terra. Então o projeto, a ideia original de Deus em sua criação é criar um povo à sua própria imagem, como nós vimos no verso 26, a sua própria semelhança, onde ele poderia comunicar parte de seus atributos com esse homem, e a partir deles fazer uma família numerosa por toda a terra, de um povo que refletisse a sua glória, a sua imagem, a sua semelhança, dominasse sobre toda a criação e o glorificasse através disso. Mas a gente sabe que esse plano só durou 2 capítulos de Gênesis. No capítulo 3, infelizmente, esse poder, essa glória de Deus, tão cobiçado por Satanás, que quis se assentar num trono mais alto que o do Senhor, ele conseguiu passar esse mesmo desejo, essa mesma vontade para o primeiro casal. E a partir da sedução de buscar o poder e a glória que só cabem ao Senhor, o primeiro casal sucumbiu à desobediência. E aí com isso entrou o pecado, a rebelião e a expulsão e a maldição do primeiro casal e de toda a criação. A partir de agora nada mais seria a mesma coisa. A partir de agora o mundo estava corrompido pela presença do pecado. A partir daquele momento o mundo estava subvertido e não era mais de acordo com a ordem e a vontade de Deus. E nessa questão do culto, dentro desse propósito, se a gente caminha mais um pouco, vai para Gênesis 4 agora, você vai ver que o primeiro casal, ele teve 2 filhos, Caim e Abel. E Abel era uma espécie de pastor, e ele veio cultuar a Deus, para os irmãos perceberem como o culto é uma questão central. E Caim, também lavrador, pegou algumas primícias dali da terra e foi cultuar a Deus. Só que a oferta de Caim não foi agradável ao Senhor. Com motivação errada, com propósitos errados, Deus não se agradou do culto prestado por Caim, mas se agradou do culto prestado por Abel. Isso gerou revolta, isso gerou disputa, isso gerou ira na pessoa, na figura de Caim. E o que ele faz? Os irmãos conhecem. Ele mata o próprio irmão, chama o irmão para o campo, conta uma historinha e ele mata. No verso 9 do capítulo 4 diz assim: então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei.
Sou eu responsável pelo meu irmão? Disse o Senhor: que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, ela não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse encontrá-lo matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim mata o seu irmão e o Senhor questiona. Não que o Senhor não soubesse, mas o Senhor queria ver a resposta de Caim. E ele responde com arrogância: vem cá, por acaso eu sou o guardador do meu irmão, eu sou responsável por ele? Sei lá da vida dele. Fala: Caim, agora para e escuta. A terra clama, e a partir de agora ela é amaldiçoada e você também. Quando você plantar, ela não vai dar mais força. Irmãos, o que faz um lavrador? Ele lavra o quê? A terra. Caim era um agricultor, ele lavrava a terra, e Deus o amaldiçoou e fala: a terra não vai te dar mais a sua força, você vai lavrar e não vai semear, você agora está amaldiçoado. A terra já tinha sido por conta de Adão, ela já daria cardos e abrolhos como está na palavra, e agora por culpa de Caim, ele seria amaldiçoado em seu trabalho, e a terra não daria mais força a ele. Aí ele faz um mimimi, ele se vitimiza: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei de me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, etc. E ele vai viver numa terra de Nod. É curioso que a tradução de Nod poderia ser errante, vagabundo. Então o Caim errante foi para a terra dos vagabundos, foi para a terra daqueles que vagueiam, foi para a terra dos errantes, porque o errante Caim, diz aí, afastou-se da presença do Senhor. E diz o verso 17 que Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Enoque. E aqui um parênteses: esse Enoque não é aquele que andou com Deus e foi arrebatado com ele. Aquele é um descendente de outra linhagem, é descendente de Sete. A Bíblia fala de pelo menos 4 Enoques. Então não confundam um Enoque com outro. Esse aqui é o filho de Caim. E Caim funda uma cidade. A primeira cidade que a Bíblia fala que foi fundada por Caim. E diz a Bíblia aqui que ele deu o nome para aquela cidade do seu filho. Então o homem começa, ele é amaldiçoado. A terra não dá mais o fruto do trabalho dele. Ele vai vaguear e ser errante na terra dos errantes e vagabundos. E aí ele começa a construir o seu projeto pessoal. Ele começa a edificar uma cidade. Se tem algum arquiteto aqui na igreja, irmãos, então o primeiro arquiteto que a Bíblia nos fala, um arquiteto urbano, foi Caim. E a primeira cidade edificada se chamava Enoque. E ele constrói essa cidade, ele funda essa cidade. Até então a Bíblia não fala de agrupamentos urbanos, porque o povo era nômade, vivia em tribos, etc. E ele funda essa cidade, e ele tem um filho, e ele chama esse filho de Enoque. E assim começa uma descendência, irmãos, a partir de Caim. Uma descendência errante, uma descendência que passa a se espalhar pela terra e construir os seus próprios impérios. A terra que outrora foi feita pelo Senhor, para a glória dele, agora passa a ser povoada por um povo errante, que foge da presença do Senhor e constrói as suas próprias cidades e dá o seu próprio nome para aquele povoado. Pedrinho, coloque para mim o tema da nossa campanha.
Em seu nome as nações colocarão a sua esperança, no nome de Jesus. Mas Enoque ali coloca o nome dele naquela cidade, num projeto dele de alguém que está vagueando. E a história não para por aí, irmãos. Logo depois, a humanidade, nessa descendência de Caim, ela se afasta tanto do Senhor, ela se esquece tanto do Senhor, ela se envolve tanto com as coisas da vida, casar, comprar, vender, usufruir dos prazeres que a vida no mundo pode oferecer, que o Senhor resolve dizimar toda a humanidade. Ele resolve mandar as águas do dilúvio e acabar com tudo, porque o pecado se multiplicou de tal forma, enquanto era para o povo criado à imagem e semelhança do Senhor se multiplicar, na verdade o que se multiplicou foi a rebeldia, foi a transgressão, foi a iniquidade, foi a impiedade, foi um grupo de pessoas rebeldes e desobedientes ao Senhor. E aí Deus manda o dilúvio, mas resolve poupar a vida de um homem justo chamado Noé. Resolve poupar a vida de um homem fiel e que andava reto diante dele. E junto com Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. E todos eles entram na arca, que a gente conhece a história, e vem o dilúvio, e todo ser vivente que tinha fôlego de vida morre, e depois eles saem da arca. Vai para Gênesis 9 comigo, meu irmão. E eles saem da arca, e Deus olha e fala: não vou mais acabar com a raça humana, com o homem, através do dilúvio. E olha para Noé e diz assim, a palavra 9:1: Deus abençoou Noé e seu filho, dizendo: sejam férteis. Ele já tinha dito isso para Adão e Eva. Multipliquem-se e encham a terra. De novo Deus fala: Noé, eu comecei de novo. Eu vi em você uma justiça, retidão, integridade. Eu acabei com todas as pessoas do mundo. Eu preservei a tua vida. E a partir de você nós vamos construir uma nação, um povo. Eu te abençoo, Noé. Vocês serão férteis. E eu quero que vocês se multipliquem e vocês se espalhem. Vocês se dispersem. Vocês encham a terra. Ok, ele repete isso no verso 7, veja aí, do mesmo capítulo 9. Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Espalhem-se. Mas um dos descendentes de Noé ainda continuava com a semente da rebeldia nele, como toda a raça humana carrega. Sujeito chamado Cã. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, como a gente aprende quando criança na escola bíblica. E Cã teve uma descendência muito grande. Vai no capítulo 10 comigo, por gentileza, irmão. Capítulo 10, verso 8. A partir do verso 6 desse capítulo, a Bíblia trata dos descendentes de Cã. E vai falando só o nome deles: Cush, Mizraim, Put, Canaã, Sebá, Vilá, etc. Mas olha no verso 8. Cush gerou também Nimrode, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz, valente como Nimrode. No início, o seu reinado abrangia Babel, Ereque, Acade, Calné na terra de Sinear. E depois fala do resto. Poderoso na terra, um homem caçador, com força, domínio, jugo. Poderíamos traduzir isso como um conquistador do mundo. Um homem que saiu conquistando várias cidades. E aqui, até então a Bíblia vai registrando apenas o nome, mas nessa hora ela para e fala dos feitos desse sujeito. E fala por onde ele se espalhou. E as cidades que ele fundou e que ele conquistou. E fala que ele era valente. A gente poderia traduzir isso como um tirano. Um homem que caçava, que matava a criação de Deus. Que era forte e poderoso a ponto de virar um provérbio. Ele virou
o nome dele virou referência daqueles que são poderosos na terra. Poderoso como Nimrod. O Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, que fez tudo para o culto e o louvor a Ele, nesse momento tem diante dele toda uma geração, toda uma linhagem, vinda a partir de Noé, que ficou poderosa na terra, cujo nome era poderoso entre os homens, cujo nome virou provérbio entre os homens daquele que tem poder, daquele que é forte, daquele que tem domínio, daquele que se espalha por várias cidades. E esse sujeito, que tinha fama, que tinha poder, que tinha a glória do homem, ele funda uma cidade que ela é conhecida na Bíblia como o local da rebelião e da rebeldia contra o Senhor, que é Babel. E aí no capítulo 11 nós lemos assim, capítulo 11 de Gênesis: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela terra. Deus cria Adão e Eva e fala: multipliquem-se, sejam frutíferos, férteis e espalhem-se pela terra. Deus salva Noé, aquela família, e fala: sejam férteis, multipliquem-se, espalhem-se sobre a terra. E essa geração de Cã, essa geração de Nimrod, nessa cidade que ele estabeleceu, fala assim: não vamos nos espalhar coisa nenhuma. A ideia é: nós vamos nos ajuntar, não seremos espalhados, porque o nosso nome será famoso, nós teremos poder e nós dominaremos sobre os demais, que construiremos uma cidade forte, seremos um povo unido, não estaremos espalhados pela terra, dominaremos tudo e todos e ninguém nos dominará, e construiremos uma torre, numa espécie que era famoso na Babilônia, de um zigurate, que é tipo uma pirâmide, que ele é feito assim em degraus, e ele vai crescendo, e normalmente lá em cima eles faziam um altar, um local de adoração a Deus. E eles imaginaram um zigurate de tal forma que chegasse aos céus, como se depois das nuvens estivessem os deuses que possivelmente eles criam, uma espécie de Olimpo, onde eles pudessem ter uma escada e chegar e ter esse contato da terra ao céu, e ter um nome glorioso, um nome famoso, um nome poderoso na terra. Babel representa a usurpação do poder e autoridade do Senhor sobre sua criação. Babel representa o cume da rebelião contra a glória do Deus que fez tudo e todos. Mostra a autossuficiência humana, a arrogância humana, o egoísmo humano, a afronta à soberania e ao poder de Deus Todo-Poderoso e Criador. Tudo isso está representado no projeto de Babilônia. Tudo isso está representado no projeto daqueles que resolveram ter o seu próprio nome, e não aquele nome em que as nações podem colocar a esperança reconhecida entre os povos. Um esforço perverso, um empreendimento humano para dominar e crescer sobre a criação. Babel tenta contornar, tenta dar meia volta, tenta fugir dos propósitos de Deus para a humanidade, para o plano divino, em afronta e rebeldia em autonomia. Nós estamos diante de um projeto humano e da vontade revelada do Senhor para a humanidade. É curioso que, se a gente olhar, e aí a gente fica nesse texto, no capítulo 12 de Gênesis, verso de 1 a 3, diz assim:
Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. Vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o teu nome. Era aquilo que os moradores de Babel queriam, mas não com a bênção de Deus, não de acordo com os propósitos de Deus, mas de acordo com sua própria força, com seu próprio conhecimento, com a sua própria arrogância humana. E abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Verso 3 do capítulo 12. E presta atenção nisso, irmãos. E por meio de você, ele está falando para Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Deus destrói o projeto de Babel. Deus olha aquele projeto de unificação, de reunião, de não seremos espalhados, não atenderemos a ordem que Deus deu para Adão e Eva e depois repetiu para Noé. Não, seremos fortes, subiremos até o céu, construiremos a nossa própria cidade, construiremos o nosso próprio império, dominaremos sobre tudo e todos, e teremos fama e glória na terra. E Deus desce, Deus confunde as línguas, Deus cria desunião entre aquele grupo, e o projeto cai por terra, como diz no verso 8. Assim o Senhor os dispersou dali, já que não foi por obediência, foi por juízo, por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Irmãos, Deus é dono de todas as coisas. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é digno de ser louvado, de ter o seu nome glorioso, não o meu, não o seu, não da primeira igreja batista de Bauru, não de instituições humanas, de projetos humanos, mas o nome do Senhor. Ele é digno de que o seu soberano e santo nome seja glorificado em toda a terra. Ele fez toda a terra. Ele domina sobre toda a terra. Ele é cheio de poder, de domínio e autoridade, não os homens. Ele deve ser louvado. Mas, irmãos, em quantos lugares hoje Ele ainda não é louvado na terra em que Ele mesmo criou? Entre povos que carregam a sua própria imagem e semelhança, entre pessoas que respiram porque Cristo Jesus sustenta o universo e nos dá o fôlego de vida. Quantas pessoas vivem nesse mundo criado pela graça e misericórdia do Senhor, pelo poder da sua palavra, mas não reconhecem isso e constroem seus próprios impérios. Quantos Nirodes nós temos ainda hoje no mundo? Quantas torres de Babel estão espalhadas, inclusive no meio evangélico? Quantos Caíns que vagueiam errante pela terra, que constroem cidades e colocam o nome do seu próprio filho, que colocam a sua própria glória, que querem ver o seu próprio nome sendo exaltado, que buscam a fama, o poder como Nimrod procurava, que procuram ser provérbio na boca dos homens, como referência de poder, de fama, de glória e de autoridade. Quantos dominam com impiedade sobre a criação que é do Senhor? Invadem a propriedade exclusiva do Senhor. Afrontam e tomam para si a glória que cabe exclusivamente a Deus. Usurpam a honra e a glória daquilo que é domínio exclusivo do Senhor. Quantos lugares na terra estão assim? Hoje, quantos lugares estão assim? Nós somos a igreja eleita. Você faz parte da eleita do Senhor, da noiva do Cordeiro. Nós somos chamados não para construir o nosso próprio império. Nós somos chamados não para fazer o nosso nome grande e glorioso, nem o nosso, nem o da nossa igreja.
Nós não somos chamados para a construção de projetos humanos, que a traça vai comer, que o ladrão vai roubar. Nós fomos chamados como igreja do Senhor para fazer o nome dele grande, o nome dele glorioso. Imagine se soubéssemos que o nome dele seria glorificado em toda a Coreia do Norte, se enviássemos para lá containers e containers de Bíblia. Será que essa igreja pegaria todo o fundo que ela tem da construção daqui de trás e compraria em Bíblia para o nome dele ser glorificado na Coreia do Norte? Será que nós faremos isso? Ou nós temos os nossos projetos? Nós temos os nossos templos, os nossos prédios, as nossas construções, os nossos projetos, o nosso nome, a nossa fama. Nós queremos ser o que em Bauru? Que tipo de projeto de igreja nós somos? Que tipo de projeto de povo de Deus nós construímos como corpo? Onde nós queremos chegar? Ou será que não queremos chegar a lugar nenhum a não ser buscar em Deus a solução imediata para os nossos problemas do dia a dia? Ele está com os ouvidos abertos e com as mãos estendidas para essas coisas assim. Mas ele tem um projeto muito maior que começou na criação, que começou quando ele fez o primeiro homem, a primeira mulher, a criação original, onde tudo foi perfeito e bom. Ele falou: vão, multiplique-se e encham a terra. O Senhor quer ver a terra cheia de pessoas comprometidas, de um povo redimido, de um povo que glorifica o seu nome, de um povo que o exalta. Hoje em algumas nações do mundo não existe uma pessoa que pode clamar e invocar o nome do Senhor. Existem povos ao redor do mundo onde não existe um grupo que pode se reunir e louvar e entoar o nome do Senhor com uma Bíblia na mão. E nós, qual que é o nosso projeto? Ajuntamento ou multiplicação, dispersão sobre toda a face da terra? Qual o nosso projeto? Mais e mais gente aqui, daí a gente constrói uma galeria, depois a gente constrói outra, daí a gente constrói um prédio, daí talvez a gente alugue esse aqui da esquina que está vazio, encha de cultos. Ou nós queremos ver pessoas redimidas ao redor de toda a terra, a começar sim aqui de baixo, mas não esperar que aqui esteja pronto para começar lá, porque se isso foi feito, o Evangelho até hoje não teria saído de Jerusalém, porque até hoje em Jerusalém existem pessoas que não foram alcançadas pelo Evangelho. Eu e você estaríamos morrendo sem salvação se tivéssemos esperado que toda Jerusalém fosse alcançada, depois toda a Judéia, depois toda a Samaria, até chegar aqui no Brasil, em Bauru, que é um dos confins da terra. A gente estaria até hoje esperando um missionário chegar aí na porta. Ontem estava no culto de aniversário da Igreja Batista do Estoril. Primeiro pastor lá, pastor Paul Stoffer. Brasileiro, nascido onde? Na Paraíba, irmãos? Onde que ele nasceu? Um norte-americano. Saiu de lá, dos Estados Unidos, e veio para cá. Quando ele saiu de lá, será que a igreja que o enviou já tinha alcançado toda a sua comunidade? Já tinha alcançado todos os bairros? Ele vivia numa cidade que ele entrava no ônibus, o motorista era crente, o cobrador era crente, a menina da fila da padaria já era crente, todo mundo era crente. Ele falou: não tem mais ninguém para eu evangelizar, eu tenho que ir para Bauru. Será que foi isso que aconteceu? Enquanto a igreja lá continuou fazendo seu papel, a igreja lá também enviou o pastor Paulo para cá, pastor Paul. E quantas obras ele fez? Os irmãos conhecem melhor a biografia desse homem de Deus do que eu, que não procurou fazer o seu nome grande, mas certamente o Senhor sabe, e a coroa dele está reservada na glória, porque não é nosso projeto fazer o nosso nome grande aqui. A glória vai ser lá, irmãos, nesse culto. O culto é central, e quando eu falo culto, povos de todas as línguas, tribos, nações
glorificando, adorando, reverenciando o Deus Criador de todas as coisas, e não o ídolo, não o tótem, não uma pedra, não um rato como tem na Índia. Pessoas no templo dos ratos esperam o rato beber o leite para depois ir lá e tomar aquele leite sagrado para eles. Entrar no rio Ganges, onde as pessoas jogam corpos ali em decomposição, e as pessoas bebem aquela água. Pessoas escravizadas ao redor do mundo e não conhecem a liberdade em Cristo Jesus. Não glorificam o verdadeiro Deus, não dão glória ao verdadeiro Deus, se curvam diante de um pau, de uma pedra, de qualquer coisa e chamam, ó meu Deus, e não conhecem o Deus verdadeiro. É por isso que nós fazemos missões. Não para resolver a vida de pessoas, mas para ver Deus glorificado, Deus sendo cultuado, Deus sendo adorado em cada parte do mundo, para que Ele domine, para que Ele receba a glória, para que Ele receba o fruto do trabalho que conquistado por Cristo Jesus. Qual o nosso projeto como igreja? Qual o seu projeto como parte, não da primeira igreja, mas da igreja militante, da noiva do Cordeiro, daquela que foi chamada por Ele? Por isso, irmãos, fazemos missões, para que no nome de Jesus as nações coloquem a sua esperança, não em Nirode, não em Babilônia, não naquele ditador da Coreia do Norte, não no ISIS, no Estado Islâmico, para que as nações coloquem o nome, porque nenhuma dessas pessoas formou os céus e a terra. Nenhuma dessas pessoas é digno de ser louvado, mas o Senhor sim. Então, como Primeira Igreja Batista de Bauru, nós estamos em campanha de missões. Porque isso está no coração de Deus? Sim. Porque fazer missões é nossa prioridade número 1? Não. Porque ver o Senhor Jesus glorificado em todas as nações, e o povo de Deus, a imagem e semelhança do Cordeiro, a estatura e semelhança do varão perfeito, sejam espalhados por toda a face da terra. Esse é o nosso propósito como primeira igreja. É por isso que nós fazemos missões. Queremos ver discípulos e ensiná-los a obedecer todos os mandamentos, e ensiná-los a obedecer todos os mandamentos. Aonde? Em Bauru? Não, em toda a terra, em todas as nações, para que, como está em Apocalipse 7:9, todos estejam diante do trono do Cordeiro, para que Deus seja cultuado e adorado sobre toda a terra, para que Cristo seja confessado e exaltado em todas as nações, e para que o propósito do Senhor, com a criação dele, possa ser consumado, e os filhos de Deus possam finalmente dominar sobre toda a criação, como foi o plano original de Deus. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, maravilhoso Pai, rendemos graças ao Teu santo nome. Ó Deus, como Tua igreja, como Teu corpo, como a Tua eleita, como a Tua noiva, Senhor, nós queremos trocar os nossos projetos pelos Teus. Não queremos fazer o nosso nome grande, mas o do Senhor. Queremos ver o Teu nome ser adorado por todas as mais de 3.000 línguas que ainda não tem, Senhor, uma única frase da Tua palavra traduzida. Queremos ver, meu Deus, povos que hoje estão subjugados por opressores e tiranos como foi Nimrod, serem libertos pelo Evangelho de Deus e o caminho da única e verdadeira salvação. Queremos ver o Teu nome sendo glorificado em cada centímetro quadrado ao redor da terra. Queremos ver o Teu nome glorificado em meio a cada povo, em cada etnia, em cada vila, em cada bairro, em cada cidade. Não queremos nos furtar, não queremos construir a nossa torre, não queremos construir o nosso nome, o nosso projeto, mas queremos, como Teu povo, ver o Teu povo espalhado, ver o Teu povo se multiplicar e não se concentrar num único lugar. Queremos ver o Teu povo disperso entre as nações, para que façam discípulos
no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que no teu nome as nações tenham esperança, para que ensinem a essas pessoas, não apenas os teus mandamentos, mas a obedecerem a todos os teus mandamentos, e assim te glorificarem, assim te servirem, para que o teu nome, Senhor, seja exaltado em todas as nações. Que a tua igreja tenha essa consciência, que a tua igreja não fuja do seu dever missionário, que a tua igreja não seja covarde, não se esconda, não tente dar a volta no teu projeto de ver toda a terra rendida aos teus pés, para que o nome poderoso de Jesus, em que toda autoridade foi dada nos céus e na terra, esse nome seja confessado por todas as bocas, e todos os joelhos se dobrem diante dele e confessem Jesus como Senhor. Assim nós oramos, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, vou pedir para louvarmos de novo. Aqui na nossa programação está o hino 478, Misael. Mas eu vou pedir para a gente cantar de novo o hino 64, que nós abrimos esse culto. E que o irmão e a irmã, quando louvar ao Senhor com esse hino, preste atenção nessa letra, à luz da mensagem que nós acabamos de refletir.